oportunidade de estar aqui, de estar com os meus irmãos, Pai. Eu sei que a gente passa dias difíceis, às vezes o dia foi terrível para muitos de nós, muitos andaram angustiados, tristes, abatidos, Senhor. Mas o Senhor separou este momento para nós, foi o Senhor que nos conduziu até aqui, não fomos nós que achamos assim, eu quero entrar na sala hoje, eu quero entrar para assistir um culto, ou escutar um louvor, ou simplesmente por entrar para marcar presença, não, Jesus. O teu amor, Senhor, por nós é inacreditável. E por isso que nós estamos aqui, por isso que o teu servo Tony está aqui, por isso que a família dele está aqui, Senhor. Continua usando a vida dele, Jesus, continua fortalecendo, sustentando, que ele venha a ser sempre usado por ti, Jesus, para impactar, que ele venha a ser flecha nesta noite em nossos corações, Jesus. A gente vai aprender muito mais de ti. É para isso que nós estamos aqui, Pai. Nos fortalece, nos sustenta, que o teu Espírito Santo de Deus venha estar neste momento, Jesus, conduzindo o teu servo na mente, no coração, no subconsciente dele, Jesus, que teus anjos acampem ao redor dele, na casa dele, na família, Jesus, cuida dele, que ele venha ter discernimento para falar nessa noite, para que isso venha arder nos nossos corações, Jesus, que a gente não venha ser da mesma forma que entramos, mas mudados, avivados, transformados, Jesus, conforme a tua vontade. Eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos, Jesus, crendo na manifestação do teu poder, que tu és bom, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lu, evangelista Luana, obrigado. Pode falar, Lu. Tony, me perdoa. Eu estou ansiosa para a tua palavra, mas Deus ele me incomodou um pouco aqui agora. E eu quero falar algo para a Tiffany antes de você começar a palavra. Na hora que eu vi o nome da Tiffany, o Espírito Santo de Deus, eu fechei o olho para orar e o Senhor falou assim, olha, fala com ela que eu tenho ouvido as orações. Eu não sei se ela está aqui ainda, graças a Deus. E aí eu falei, não vou falar, porque às vezes a gente tem que ter certeza do que é aquilo, porque a palavra de Deus é muito séria. E aí o Senhor me levou a Ezequiel 2. E ele disse, e fala assim, o chamado de Ezequiel, ele me disse, filho do homem, fique de pé, pois eu vou falar com você. Então, Tiffany, eu creio que hoje o Senhor vai falar com você na noite de hoje. Não sei o que você está passando na sua casa, não sei o que você está passando no seu lar, eu não sei o que você está passando na sua vida. Você se colocar de pé. O Senhor manda você se colocar de pé, porque Ele vai falar com você hoje. É Ele que vai falar com você hoje. Então, eu agradeço, Tony, e eu já dou a palavra em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Amém. A atmosfera hoje aqui está diferente. O negócio aqui está profético, né? E eu creio em nome de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus que está nos guiando, né? A oração maravilhosa, Fernanda, glória a Deus pela sua vida, né? Se eu estava aqui um pouco nervoso, né? Porque a gente fica mesmo, né? Cara, sua oração me acalmou, né? Mas eu não deixo de estar aqui eufórico para poder dividir com vocês e aprender, e realmente é necessário que a gente se esvazie do nosso eu, para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente possa falar aos nossos corações esta noite. E a Fernanda, ela escreveu uma mensagem hoje, cara, no grupo, e é uma coisa assim que me deixou reflexivo, né? A gente precisa ficar atento realmente aos sinais e tudo aquilo que está acontecendo, né? Hoje no serviço o pessoal ficou falando muito da questão da guerra, né? Cara, e aí esses dias eu ouvi também, hoje eu ouvi algo também assim super interessante, que muitas vezes a gente quer militar por coisas que estão fora, estão geograficamente falando, estão distantes, e às vezes coisas que estão próximos da gente, a gente não dá tanta importância, né? As pessoas, elas comentam mais no ato de querer se aparecer do que realmente
que elas estão interessadas. Então, a natureza do ser humano, infelizmente, a natureza caída do ser humano, está sempre pensando em si mesmo. E terça-feira a Aline trouxe algo aqui, falando a respeito de que a pastora que pregou, a pastora Silvana pregou, e a Aline trouxe algo aqui que é uma pura verdade, cara. Tudo que nós fazemos é para o outro, sempre para o outro. Quando nós nos dispomos a louvar, nós dispomos a adorar, quando nós nos dispomos a nos colocar aqui, é uns para os outros. O ser humano ele tem a necessidade de adorar. Se você perguntar para um jovem hoje de 12, de 11 anos quem é o ídolo dele, ele vai dizer que é o Messi, que é o Cristiano Ronaldo. Se você perguntar para uma jovem, ela vai dizer que é o Blackpink, que de repente é um cantor da moda, porque o ser humano ele já veio já com essa coisa de querer adorar, né? E para dizer, Luana, que nós somos afiados aí no mesmo espírito, um pouquinho antes de entrar na sala, eu estava justamente pensando que nós adoramos um Deus no qual nós não vemos, né? Nós entregamos culto para um Deus que nós nunca vimos, mas nós somos como João no capítulo 3, nós somos aqueles que somos como o vento, nós não conseguimos ver, mas nós sentimos ele. Aleluias. E nós somos aqueles que realmente somos os bem-aventurados, que cremos sem ver. Nós somos justamente aqueles, aleluias, que sentimos a presença dele e mesmo sem ver, nós somos aqueles que cremos na palavra dele. Por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite, né? Você disponibilizou de um tempo que você poderia estar com a sua família, você poderia estar com seus filhos, você poderia estar fazendo outras coisas, mas você está aqui para adorar ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. E hoje nós vamos ver, nós estamos na segunda semana das cartas de Paulo para Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês ainda lembram quem é Timóteo. Se vocês, essa semana, tiveram a oportunidade de ler, né? Timóteo, se teve alguém que anotou, quem é Timóteo. Eu acho que, não sei se vocês chegaram a ver também o vídeo no YouTube do culto passado, mas se não, não tem problema, a gente passa aqui rapidamente para dizer quem foi Timóteo. E Paulo, existem muitas referências de Paulo. Paulo foi aquele que escreveu a Colossenses, a Tessalonicenses. Paulo foi aquele que escreveu as cartas, né, de Timóteo, escreveu para Filemão, escreveu para Tito. Então, nós temos várias referências, né, de Paulo na Bíblia. Mas existe uma referência de Paulo em Atos 14 que nós conseguimos identificar quem era verdadeiramente Paulo. Além de ser um homem muito amoroso, Paulo era um homem muito cuidadoso nas suas palavras. Nós vamos ver em Atos, no capítulo 14, Paulo em ação, né? Então, nós vamos ver um Paulo que, em Atos, no capítulo 14, ele entra junto com Barnabé em Icônio. E não sei se vocês lembram, mas Icônio é uma cidade da onde veio Tito, né? Quando nós fizemos o estudo relacionado a Tito, Tito ele veio de Icônio. E Tito foi enviado para Creta, né? Então, esse daí foi um estudo que nós tivemos algumas semanas atrás. Então, nós podemos entender que foi em Atos, no capítulo 14, e também em Atos, no capítulo 2, quando a descida do Pentecostes, muitos de Creta e muitos de Icônio, muitos gregos estavam presentes nesse momento. Então, nós vamos ler que, no Atos capítulo 14, em Icônio, Paulo e Barnabé, eles entram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio crescer grande multidão, tanto os judeus como os gregos. Mas Paulo ele lutava justamente contra aqueles da circuncisão, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito da circuncisão novamente. Aleluias! Que eram o quê? Os judeus que eles defendiam as leis de Moisés, as 300 e tantas leis de Moisés. E o povo se dividiu querendo apedrejar Paulo. E Paulo, como não é bobo nem nada, fugiu para Listra. E nós entendemos que Tito, ele veio de Listra, e ali pode ser que Tito venha ter ouvido
as primeiras palavras de Paulo acerca do evangelho. Então, quando Paulo ele chega em Listra, ele encontra um homem paralítico, né, desde o seu nascimento, qual jamais pudera andar. Vai dizer o versículo 9 assim, de Atos capítulo 14. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Versículo 11, quando as multidões viram que Paulo fizera, gritavam em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Barnabé chamava eles de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade. Então, quando Paulo ele chega ali e faz a cura desse homem, né, aqueles gregos que estavam acostumados a adorar deuses, falam: esses caras vieram aqui, Deus vieram em forma de homem, os deuses vieram em forma de homem, e através desses caras aqui, então um é Júpiter e um é Mercúrio. Só que nós vamos ver ali mais para frente que Paulo rasga suas vestes junto com Barnabé, para que eles não façam isso, porque nós somos homens iguais a você. Então, o nosso primeiro entendimento é que nós somos homens iguais, e que se Deus ele te deu algo poderoso, Deus ele te deu um louvor, Márcia, para você entregar, aleluias, em nome de Jesus, é porque Deus ele colocou o louvor na sua boca. Quando a Luana ela chama assim: Márcia, vamos louvar, na verdade, é o Espírito Santo de Deus convidando você para louvar. Por quê? Porque o louvor ele está na sua boca, né? Então, creia somente que o Senhor ele vai te usar no louvor, né? Outro dia, quando você estava louvando, eu quero só fazer um parênteses rápido aqui, né? O Espírito Santo me falava que era para você trazer mais louvores. Traga louvores, porque o Senhor ele procura aqueles que adoram o Espírito e em verdade, né? Ele não adora uma voz bonita, sabe por quê? Porque a minha filha ela pode ter uma voz bonita, né? Mas ela ainda é uma criança, né? Podem ter muitos cantos por aí com vozes bonitas, né? Mas não adianta nós termos apenas uma voz bonita, né? Que apesar da voz bonita, ela é um dom de Deus, né? E Deus ele colocou esse dom em alguns, mas nós precisamos sim adorar e entregar o nosso louvor, porque muitas vezes um louvor que você traz toca pessoas dentro da sala. Hoje mesmo a Luana falou algo para mim e falou assim: pô, eu não lembro muito bem o contexto, mas ela falou assim: pô, cara, já fui muito ministrada pelos louvores, né? Que eu usei uma brincadeira, porque a gente fica falando assim: poxa, né? É um tonto com violão, né, gente? Porque, cara, é tão incrível, porque muitas vezes a gente diminui aquilo que nós fazemos, mas só que através da pastora Silvana, né, que foi boca de Deus na terça-feira, ela falou algo que é muito forte, cara, que não é para parar, que é para continuar, porque todos nós somos um corpo. Sozinho, a gente não consegue fazer nada. Então, quando Paulo fala para aqueles homens, nós somos iguais, todos nós somos iguais, é que, na verdade, o poder de Deus é que opera sobre nós, né? Então, esse era Paulo, um homem humilde. Só que, quando ele foge de Icônio, porque aspiravam jogar pedras nele, aleluias, segura aqui o pequenininho. Quando ele foge de Icônio e ele chega em Listra, quando ele chega em Listra, ele não consegue fugir das pedradas, né? E ali no versículo 17 diz assim, ó: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda dificuldade nas multidões de lhes oferecerem o sacrifício. Sobreveio, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Ou seja, Paulo ele é apedrejado, né? Talvez, eu creio que ele possa até ter desmaiado, se fingiu de morto, e no versículo 20 vai dizer assim, ó: e rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E aí, aqui não está falando de uma semana, não está falando de um mês ou de um ano depois, mas está falando no dia seguinte.
partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então não eram as pedras que paravam Paulo. Aleluias. Então entenda isso fortemente no seu coração, porque aquele homem ele tinha sido apedrejado. E aí ele se finge de morto, se levanta e no dia seguinte ele continua pregando o evangelho. E aí a gente, talvez muitas vezes a gente não quer dar ouvidos a algumas coisas, mas a gente quer parar. E às vezes a gente quer parar por nada, né? E Paulo, quando ele fala assim, ó, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo, aí o evangelho ele alcança um nível muito maior daquilo que a gente pensa ou pode imaginar. Porque o evangelho que nos é pregado é que nós somos mais que vencedores, amém? Nós somos mais que vencedores. O evangelho que nós vamos comer o melhor dessa terra, amém? Glória a Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Só que a palavra de Deus também fala que você servir a Cristo é negar-se a si mesmo. Cada um pegue a sua cruz e seja crucificado junto com Cristo. Se você foi chamado, e ontem eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, né? E aí onde nós vamos já entrar em Timóteo. Se você foi chamado para uma obra, você é um soldado do Senhor. E entenda isso no seu coração. Se você foi chamado para uma obra, você é soldado do Senhor. Só que em uma cidade, em um povo, em uma população, existem os civis e existem também os soldados. Existem aqueles que prezam pela segurança do povo. E o Senhor, ele levantou você e eu para prezar pela segurança de outros. Sabe o que é você prezar pela segurança de outros? É como, por exemplo, a evangelista Luana, que tem 2 filhas. Quando ela conta com a Júlia para cuidar da Chloe. É quando muitas vezes eu conto com a Marina para cuidar dos mais novos. É como Deus conta comigo e com você para cuidar daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Não para apedrejar, não para poder você, muitas vezes, criticar ou então apontar o dedo, né, dizendo, como muitos falam, isso daí não tem mais jeito, isso daí vai para o inferno. Não, muito pelo contrário, nós precisamos cuidar dessas pessoas, né? E eu percebo que cada vez mais, quando eu sou ministrado nisso, eu percebo que muitos defeitos eu, Tony, tenho, né? Eu vou dizer algo aqui particular, tá? Mas não quero expor ninguém, algo da minha família mesmo, né? Então, assim, a gente precisa muitas vezes aprender a perdoar, porque o perdão, ele não é para a pessoa que vai receber o perdão, mas o perdão é para nós mesmos, né? Quando nós perdoamos uma pessoa, na verdade, nós estamos nos dando uma oportunidade de viver o verdadeiro amor de Cristo, porque quando Cristo ele está pregado na cruz, ele diz, Pai, não impute a ele esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluias, glória a Deus. Então, esse é Paulo. Paulo ele tem várias referências bíblicas através dele, ele escreveu cartas, mas esse é Paulo em ação. Paulo, de Atos, capítulo 14, é Paulo em ação. É Paulo recebendo pedradas e se levantando. E na semana passada, quando eu terminei de pregar essa palavra, a Aline me falou algo que é verdade. Se nós formos ler Atos, no capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer que existia um homem chamado Gamaliel, né? E Paulo foi criado aos pés desse homem e Paulo aspirava à morte. Só que existia um jovem chamado Estevão. E esse jovem, ele foi chamado como diácono, mas só que ele era um diácono que não só servia às mesas, mas ele era um diácono que tudo que ele falava através da palavra, ele falava através do Espírito Santo de Deus. E esse jovem, ele foi apedrejado. E a capa desse jovem cai aos pés de Paulo. Então, Paulo, ele viu Estevão ser apedrejado. E quando Paulo ele está na rua chamada direita, e Deus chama Ananias, e fala, Ananias, vá na rua chamada direita, lá tem um servo meu, por nome de Paulo. Eu quero ler essa passagem com vocês, coisa muito rápida, aleluias. E é assim, ó, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias.
ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai até a rua chamada à direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista, pois até então Paulo estava há 3 dias sem enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos santos de Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para aprender a todos e invocar o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, olha só que importante, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E o versículo 16, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aqui há uma contradição sobre aquilo que nós ouvimos sempre: você será mais que vencedor, você vai comer o melhor dessa terra, e você vai, enfim, conquistar, e você vai vencer. Só que Deus escolhe Paulo para viver algo profundo com ele, e diz assim: vai e eu mostrarei para ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E olha só que interessante, que quando Deus ele fala isso, que esse é um instrumento escolhido para levar a minha palavra perante aos gentios, você é esse instrumento escolhido. Eu sou esse instrumento escolhido. Só que um dia, para que nós pudéssemos chegar aqui, alguém foi um instrumento escolhido para levar a palavra até nós. Por mais que a pessoa ela tenha nascido num berço evangélico, aleluias, ela é ministrada muitas vezes pelos seus pais. Então, os seus pais também é um instrumento escolhido para levar o evangelho. Então, esse é Paulo em ação. Agora nós vamos ver Timóteo, né? E aí nós já vamos entrar no discipulado de Timóteo, né? E também vamos entender qual que era a missão de Timóteo em Efésio, né? Porque existe Efésios e também existe 1ª e 2ª Timóteo, que é as instruções para aquele jovem. Então, se nós formos aí em Atos, no capítulo 16, nós vamos entender que Paulo leva consigo a Timóteo. Esse é o título aqui desse pequeno texto, no capítulo 16. Chegou também a Derbe, olha só, chegou também a Derbe e a Listra. Então, Timóteo, ele era de Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, e preste bem atenção nisso, tá? Ele é filho de judia, porém de pai grego. Dele dava bom testemunho, os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E ao passar pelas cidades entregavam os irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Por que aumentava em número? Porque era pregado o verdadeiro evangelho. E quando se prega o verdadeiro evangelho, se cresce em número. Mas esse número não é um número de quantidade, porque hoje nós vemos nas igrejas aí um número muito quantitativo, né? E esse número quantitativo muitas vezes não traz qualidade. Mas por quê? Porque é pregado muitas vezes um evangelho superficial, um evangelho que você vai ter uma semana de vitória, um evangelho que você vai ter, que você é mais que vencedor. Amém. Nós somos mais que vencedores, mas nós precisamos mergulhar mais fundo. Amém? Então, Timóteo, primeira coisa, Timóteo ele era um jovem que ele dava bom testemunho. Esse é o mais importante. Paulo ficou tão impressionado com Timóteo que no versículo 3 diz assim, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Aleluia. Porém, Timóteo, ele era filho de mulher judia e filho de pai grego. E a palavra vai dizer que Timóteo ele foi circuncidado.
certo? E aí nós vamos ver em Gálatas, no capítulo 2, e eu vou ler aqui para não tomar muito tempo, tá? Já tomei meia hora aí já, mas eu prometo que já em 10 minutos vou tentar encerrar, só para a gente ver aqui o discipulado, que Timóteo, Gálatas capítulo 2 vai falar a respeito de Tito, e aí eu quero fazer um comparativo sobre a circuncidação de Timóteo e a não circuncidação de Tito. Porém, os dois eram discípulos de Paulo. E por que Paulo circuncidou a Timóteo e não circuncidou a Tito? Tá bom? Eu não posso olhar para você? Aleluias, glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Subi em obediência em uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que precisam de maior influência para de modo algum não ocorrer ou ter ocorrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tá? Então, Tito, mesmo sendo grego, não foi constrangido a circuncidar-se. Agora nós vamos entender por que Tito não foi circuncidado. Simples, porque Tito era grego de Icônio, levado a Creta, não sei se vocês lembram desse estudo que nós fizemos, levado a Creta para pregar para os gregos. Então, os gregos olhavam para Tito e via um homem liberto, sem precisar ser circuncidado, mas liberto pela palavra de Deus. Então, eles olhavam para Tito e viam um grego pregando a palavra de Deus e se convertiam. Porém, Timóteo era filho de mulher judia e filho de homem grego. Como não reconheciam como linhagem a mulher e reconheciam como linhagem o homem, então, para eles, Timóteo era um homem filho de grego. Então, ele precisava ser circuncidado por conta dos judeus, que precisavam receber a palavra, que precisavam ter uma metanoia. Que é o que é uma metanoia? Uma mente diferente, uma mente mudada, uma mente transformada, ok? Então, agora nós vamos entrar falando a respeito do discipulado de Timóteo. Amém? Então, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido e que e que desde a tua meninice, desde quando você era jovem, sabe as sagradas escrituras. Então, Timóteo era um rapaz, um jovem que já era entregue ao Senhor, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo, ele era um exemplo de um jovem cristão. E aí, Tiffany, quando a Luana ela fala que a palavra hoje ela seria para você, aleluias, glória a Deus, é para mostrar que o Senhor ele tem te colocado no caminho certo. O Senhor ele tem te chamado para o caminho correto, porque você é uma jovem, eu nunca te vi na vida, né? Mas para que você possa entender que sim, a palavra de Deus hoje é para todos nós, mas muitas vezes o Senhor ele quer falar diretamente com nós. E Timóteo ele era um exemplo não apenas dentro de uma comunidade cristã, de que era um membro mais diante da sociedade, o qual fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que a sua reputação chegou até Icônio e chegou também, né, nos arredores. Essa conduta ela não foi constituída de uma hora para outra, mas foi resultado de um aprendizado que começou quando ele era ainda muito novo. Aleluias! E quisera eu poder começar nos caminhos do Senhor jovem também, mas todos nós temos um tempo no qual nós fomos chamados. Amém? Então, assim, Timóteo, ele era um jovem que ele tinha, desde pequeno, ele tinha uma missão, né? Desde pequeno, Deus já preparava Timóteo para algo maior, né? E o Timóteo, ele foi um exemplo de um homem
liderado. Embora Timóteo tivesse preparo suficiente para desempenhar a sua missão, a Bíblia nos mostra a sua humildade e capacidade em ser liderado, porque tudo que Paulo pedia para que Timóteo fizesse, Timóteo ele fazia. Então, assim, nós precisamos entender que nós servimos a Deus, mas nós precisamos entender também que Deus ele levanta pessoas. E quando Deus ele levanta pessoas para liderar, a melhor forma de você ser, no futuro, um grande líder é você aprender primeiro a ser um liderado. E ser um liderado é você entregar o seu melhor. E você serve muitas vezes você serve a Deus reconhecendo, aí é onde entra o amor de Cristo, reconhecendo a liderança de homens, né? E eu falo isso aqui não é para puxar o saco de ninguém, não, mas se hoje nós estamos aqui é porque, e nós nos dedicamos a essa obra, é porque Deus colocou essa obra nas mãos da Luana. E quando Deus colocou essa obra nas mãos da Luana, Deus já se encarregou de chamar a todos nós, né? E a melhor forma de nós honrarmos a Deus é também honrando a vida dela. A melhor forma de nós honrarmos a Deus é cada vez que você se preparar para um louvor, cada vez que você se preparar para uma palavra, é você honrar a vida da Márcia, honrar a vida da Thaís, honrar a vida da Tiffany, da missionária Marluce, da Fernanda, honrar a vida uns dos outros, porque tudo que nós fazemos para o nosso próximo. Eu nem sei se pode se dizer assim, mas esse espírito de coletividade é que nós precisamos ter. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Deus olha para Davi e fala, esse cara, ele livrou uma ovelha das garras de um leão, livrou outra ovelha da boca de um urso, então imagine só o que ele não pode fazer, né, pelo meu povo, porque quando Deus ele nos assemelha a uma ovelha, ele nos assemelha justamente a um ser dócil, porque a ovelha era um ser dócil. Foi como ovelha muda ao matador, porque a ovelha, quando levava uma ovelha para o matador, a ovelha ela não tinha reação nenhuma. Ela ia muda para o matador, o coraçãozinho dela ela não conseguia se revoltar e nem se defender. Então, muitas vezes é assim que nós devemos ser, né? Como ovelhas mudas e ter o coração totalmente voltado para Deus. E nós vamos ler em Gálatas, no capítulo 3, Perdão. Timóteo. Aleluias. Timóteo, capítulo 3. Qual que era a missão de Timóteo? E aí a gente já encerra. O estudo ele é um pouquinho complexo, porque são duas cartas, né? Primeira Timóteo e segunda Timóteo, então nós precisamos entender profundamente qual que era o coração de Timóteo para a obra, qual que era o coração de Paulo para a obra, e quando Paulo fala assim, sede meus imitadores. Não é porque você tem que ser parecido, né? Tem uma diferença entre você ser parecido e você ser igual. Na verdade, nós precisamos ser iguais, né? E quando nós falamos assim, que eu falo de mim, tá? Falamos assim, vou desistir, eu não estou sendo igual a Cristo, né? Quando eu estou falando assim, eu não vou entrar mais não. É um exemplo, né? Que eu estou dando. Cara, eu não estou sendo igual a Cristo. E olha que eu não tomei nenhuma pedra, né? Não tomei nenhuma pedrada, cara. Eu não fui apedrejado. E aí já estou pensando em desistir. Cara, eu não me pareço em nada com Cristo. Muito pelo contrário. Viver, aleluias, através do evangelho é renúncia, é negar-se a si mesmo. Amém? Então vamos lá. Capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É daí que vem episcopado, é de bispo, tá, galera? É daí que vem os bispos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, e aí é uma palavra que nós já lemos também em Tito, tá? Nas cartas de Tito, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, tá? Então, o bispo, né, o sacerdote, ele não bebe, né? Por quê? Porque
sóbrio, ele precisa estar para ser exemplo, não violento, porém cordato, inimigo das contendas. Tem gente que, quando vê uma contenda, quer ver o circo pegando fogo, né? Ixi, o grupo lá, o bicho está pegando, tal, e fica, né? Cara, se você sente isso no seu coração, então, assim, é algo que nós precisamos mudar. Não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? Então, assim, aí nós entendemos que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Né? Se eu, Tony, eu não consigo cuidar da minha casa financeiramente, eu não consigo cuidar da minha casa espiritualmente, eu não consigo ministrar minha esposa, se eu sou um homem que eu sou um opressor da minha esposa, eu sou um opressor dos meus filhos, como é que eu quero pregar aqui? Né? Como é que eu quero trazer palavra? Isso é para que nós possamos nos analisar, tá? Como é que eu quero trazer uma palavra se eu não sou um homem que primeiro ministro a minha casa, né? Não seja neófito para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aqui, na verdade, Paulo está falando a respeito de você não ensoberbecer pelo seu próprio conhecimento, né? Para que o diabo ele não tome o seu coração, né? Porque o seu coração não se enche e achar que só você está certo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, que significa o quê? Vergonha contínua, e no laço do diabo. Então, assim, galera, esse negócio fala, não importa o que você pensa de mim, importa o que Deus pensa. Cara, é muito relativo isso, tá? Tudo bem que tem pessoas que gostam de apontar e gostam de julgar, mas nós precisamos sim, né, ter o testemunho dos de fora, porque Timóteo foi um menino que no capítulo 14 de Atos, no capítulo 16 de Atos, ele foi chamado justamente porque ele dava bom testemunho em Listra, que era a sua cidade, né? Então, semelhante também quanto os diáconos, e necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. E aí eu não quero que você se escandalize. Só que aqui a palavra de Deus fala que não seja inclinado a muito vinho, tá? Então, assim, que não seja um beberrão. Não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis. Exerça o diaconato. Tá? Então, assim, para que você possa entender, nós precisamos exercer aquilo no qual nós fomos chamados. Se você louva, louve. Se você é do ministério de pregação, pregue. Se você precisa exercer o seu ministério, você precisa exercer o seu chamado. Da mesma sorte, quando é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé com Cristo Jesus. Então, assim, qual que era a missão de Paulo? Chegar em Éfeso, a carta é a Timóteo, tá? Mas essa missão era para a igreja de Éfeso. Ele precisava chegar em Éfeso e levantar bispos, levantar diáconos. Então, assim, a missão dele, como sendo um jovem, não era uma missão fácil. Então, ele precisava levantar pessoas e pessoas que fossem pessoas do bem, pessoas temperantes, pessoas que dessem bom testemunho, pessoas que fossem bom testemunho dentro de casa e que fosse testemunho fora de casa também. Então, nós precisamos ser testemunho não somente dentro da nossa casa, como também precisamos ser testemunho dentro do nosso trabalho, testemunho no nosso meio social, né? Nós precisamos ser testemunho a todo tempo. Por quê? Porque nós carregamos a bandeira de Cristo. Amém? Então, essa era a missão dele. A missão dele, além de ele ter essa missão, ele era um líder. Timóteo foi um exemplo de obreiro e um exemplo de líder. Tá? E eu vou finalizar aqui
que já são 10:11. Aleluias. Timóteo foi um exemplo de obreiro líder. A forma com que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um exemplo de obreiro e grande evangelista, que foi um dos líderes da igreja primitiva. 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4:5. Vou ler aqui rapidamente. 2 Timóteo 4:5. Aleluias. Fidelidade e o zelo na pregação. Vou ler do primeiro aqui, tá? Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, renúncia. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Isso aqui é muito importante, gente. Como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, ele era muito incisivo com Timóteo, Paulo era muito incisivo com as pessoas que ele liderava. E o mais interessante, evangelista Luana, é que, cara, quem era discipulado por ele, cumpria. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ir mais fundo, né? Ele fala a respeito de pessoas que vão ter comichões nos ouvidos e só querem ouvir aquilo que eles mesmos querem. Porque aí é onde entra, não vai aguentar a sã doutrina. E aí é onde entra a idolatria, que quem para na frente de uma estátua, até quem para na frente de uma estátua, é para pedir algo para si mesmo. Então, a idolatria é sempre idolatrando a nós mesmos, nosso próprio ego. Hoje eu preciso da igreja para receber uma palavra, Deus precisa falar comigo. Cara, na verdade, eu preciso prestar culto ao Senhor. Deus, ele vai falar comigo na Bíblia. Deus, ele se encarrega. Deus, ele não desiste de nenhum de nós. Deus, ele cuida de cada um de nós que estamos aqui na sala. Deus, ele fala conosco, e quando ele quiser falar conosco, ele fala conosco. A missionária Marluce deu um testemunho aqui, né, que ela foi à igreja e Deus falou com ela, né? Eu estive outro dia num mercado e uma mulher me parou no mercado e Deus falou comigo. Quando ele achar necessário que ele deve falar, ele vai falar. Amém? Quando ele achar necessário, mas só que nós precisamos entender que, na verdade, o que nós precisamos é sempre prestar culto a ele, sempre entregar o melhor a ele, né? E o mais ele fará. Além de porta-voz de Paulo em diversas situações, ele participou com os apóstolos em várias viagens missionárias. Amém? Galera, é muita coisa, mas eu vou encerrar por aqui, né? Então, Timóteo, ele era o exemplo de um homem fiel à palavra, ele era um exemplo de um jovem fiel à sua liderança. Então, assim, nós precisamos ser imitadores de Cristo, exemplo, né, de fidelidade a Cristo e exemplo de fidelidade à nossa liderança, né? Então, o Senhor que foi quem instituiu a liderança. Amém? Então, é isso. A respeito da circuncisão, nós falamos na semana passada, se você puder e tiver um interesse, lógico, assista o vídeo que nós falamos, né, de circuncisão. E glória a Deus por essa palavra. Terça-feira, depois a Luana ela vai falar, né, ela vai passar os recados. Quinta-feira, a próxima, não vai ter esse estudo. Aí o estudo é somente na segunda quinta-feira. E aí talvez a gente já finalize, tá? E aí nós vamos ver qual que é a conclusão, né, e o resultado de Timóteo. Amém? Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a todos. Amém. Dá vontade da gente ficar sabendo mais, né? Porque quanto mais vem conhecimento, mais você tem. Tipo, anotei várias coisas aqui, aí depois eu estava lendo 4. Enquanto ele estava falando, eu estava dando uma olhadinha aqui.
E é sobre isso, às vezes a gente vê coisas que não dá certo na nossa vida porque a gente não está indo pelas instruções de Deus, né? A gente está deixando escapar algumas coisas. Então, é muito bom aprender. Aprender porque ter o caráter não é somente algo para nós, né? É, como o Tony falou, é para o outro. A gente serve também. A Júlia me falou uma coisa uma vez, eu estava brava com ela, já até contei esse testemunho. Ela foi para acampamento, primeira vez que eu tinha deixado ela ir para acampamento. E ela foi